Olá! Hoje a gente vai mergulhar num conjunto de documentos bem intenso sobre a Operação Lava Jato. O foco é nas alegações e provas que envolvem o ex-presidente Lula e a construtora Odebrecht. Temos aqui relatórios da Polícia Federal, peças de processos, depoimentos. É bastante coisa mesmo. É verdade. E a nossa ideia é extrair o essencial disso tudo, sabe? Entender as acusações principais, os tipos de evidências que foram apresentadas, se são documentos, testemunhos, dados eletrônicos, os valores que aparecem e quem são os personagens-chave. Tudo com base nesses papéis. Exatamente. E é bom lembrar, né? É um caso super complexo, cheio de controvérsias. Então a nossa análise aqui vai ser assim, estritamente sobre o conteúdo dessas fontes que a gente recebeu, sem opinião nossa. Só o que está lá. Combinado. Bom, começando pelas alegações sobre imóveis que ficaram muito famosas, né? Sim, muito. O material que a gente analisou detalha o caso do triplex no Guarujá. Fala em 2,76 milhões, é isso? Entre o apartamento e reformas feitas pela OAS. Isso. E tem também o sítio de Atibaia. Aí os documentos falam de 1,02 milhão em reformas. Que teriam sido pagas por quem? Olha, segundo os documentos, pela Odebrecht, pela OAS e também pelo pecuarista José Carlos Bumlai. E um ponto que o MPF destacou, e está nos autos, é que haveria farta prova documental de que Lula seria o dono de fato do sítio, né? Certo. E que tipo de prova sustentaria isso, segundo o material? Bom, os documentos listam várias coisas. Para o triplex, por exemplo, falam de papéis que foram apreendidos na casa do Lula, na Banco Op, na UAS, Ah, sim. notas fiscais das reformas também, e até mensagens de celular de executivos da UAS. Tipo aquelas do Léo Pinheiro falando em chefe e madame, sabe? Lembro dessas menções. Ou do Paulo Gordilho sobre obras no sítio e na praia. A investigação destacou isso como indício de proximidade, né? E tem vários depoimentos também sobre visitas do Lula e da família aos imóveis. Entendi. E essa questão das reformas já faz a ponte com a Odebrecht, que é o outro ponto forte nas fontes, certo? Exato. Aí entra a história do codinome Amigo nas planilhas da empresa. Lendo os documentos, a gente vê que a PF e os delatores afirmaram que esse codinome era o Lula. É o que consta lá. E mencionam valores também. 8 milhões de reais que teriam sido de fato repassados sobre essa rubrica, Amigo, de um total que poderia chegar a 23 milhões, é isso? Isso mesmo. E, para fazer essa ligação entre o amigo e o Lula, os documentos que a gente analisou apontam algumas peças consideradas chave pela investigação. Como quais? Olha, tem o relatório da Polícia Federal, assinado pelo delegado Dante Pegoraro Lemos. Tem e-mails internos da Odebrecht que foram interceptados. E-mails? Sim, um de 2011, que falava em amigo de BJ e italiano amigo de meu pai. Outro de 2012, que ligava decisões sobre as obras lá no sítio ao tal amigo. E o depoimento do Marcelo Odebrecht? Esse também é muito citado. O depoimento gravado dele de abril de 2017. Ali, segundo os autos, ele teria confirmado amigo era Lula. E detalhou uma espécie de conta corrente de propinas, que eles chamavam de programa especial italiano. Mencionou o Palocci como intermediário. E os sistemas de computador que apareceram? Drowsys, MyWebDay? Ah, sim. São mencionados como sistemas clandestinos que rodavam na Suíça para fazer essa contabilidade paralela. Um jeito, né, de dificultar o rastreamento do dinheiro, segundo a acusação. Além dos imóveis e dessa conta amigo, o material que a gente viu fala de outras movimentações financeiras, né? Sim, aborda outras frentes. O Instituto Lula, por exemplo, teria recebido 30 milhões de empreiteiras investigadas ali entre 2011 e 2014. Isso. E desses 30 milhões, 4 milhões especificamente da Odebrecht são apontados nos documentos como doações que estariam sob suspeita de serem simuladas, de não serem doações de verdade. E a empresa de palestras, Alius? Também aparece, teria arrecadado 28 milhões. E consta que as palestras eram pagas por empreiteiras, valores altos, tipo $200 mil cada. E ainda tem as alegações da JBS, né, na delação do Joesley Batista. Sim, a delação da JBS menciona valores bem expressivos. 50 milhões para o Lula e 30 milhões para Dilma. Isso teria sido negociado, segundo o delator, pelo Guido Mantega, usando contas no exterior. Os documentos também citam outros nomes, como José Disseu e Renato Duque. Atribuem papéis a eles.
Indicam o Disseu como quem teria iniciado o esquema na Petrobras e o Duque como um dos operadores nomeados lá dentro. Apontam até pagamentos para a consultoria do Disseu, a XEID, mesmo quando ele já estava em prisão domiciliar. Mas, apesar de todo esse cenário descrito nas acusações e investigações, teve uma reviravolta grande nos tribunais, né? Teve sim. O material registra claramente a anulação das condenações do Lula pelo STF em março de 2021. Correto. E os documentos que a gente consultou detalham os motivos dessa anulação. E é importante frisar, foram motivos processuais. Processuais como? Primeiro, o STF declarou que a Vara de Curitiba era incompetente para julgar esses casos específicos do Lula. Não era lá que deveria ter corrido o processo. Ah, entendi. A questão do foro. Exato. E depois veio o reconhecimento formal da parcialidade do juiz Sérgio Moro, uma decisão do próprio STF, que depois foi, de certa forma, corroborada por um parecer do Comitê de Direitos Humanos da ONU, falando em violação de direitos políticos. Então, a anulação não foi sobre as provas em si. Isso é crucial. E os documentos deixam claro. As anulações se basearam na forma do processo, nas regras processuais. Não houve um novo julgamento para dizer se as provas eram válidas ou não, se eram fortes ou fracas. Foi sobre onde o processo correu e a imparcialidade do juiz. Entendi. E tem um fato posterior que também consta no material e chama atenção: a destruição de parte das provas digitais da Odebrecht. Isso aconteceu em maio de 2022. Os HDs que tinham as cópias das planilhas lá dos sistemas Drowsys e MyWebDay foram inutilizados pela MPF. Eram 7 HDs, cada um com 8 terabytes. Bastante coisa. E como foi essa destruição? O método descrito nos documentos foi perfuração com furadeira. Furaram os discos. E a justificativa? A justificativa que consta registrada, segundo o que a gente leu, foi que o material estava ocioso. Simplesmente isso. E a consequência disso? Bom, a consequência apontada é direta. Não dá mais para fazer novas perícias sobre aqueles dados específicos. Eles foram fisicamente destruídos. Ok, então para a gente amarrar tudo que esses documentos mostraram, a gente viu um conjunto de alegações bem sérias, né? Envolvendo imóveis, a tal conta amigo da Odebrecht, dinheiro para o Instituto Lula, palestras, as delações da JBS. Isso. Vimos os tipos de provas que a investigação reuniu, papéis apreendidos, e-mails trocados, as próprias planilhas dos sistemas, depoimentos de várias pessoas. Mas, por outro lado, vimos o desfecho nos tribunais, com as condenações sendo anuladas por questões formais processuais e, depois disso, a destruição física de uma parte importante dessas provas digitais da Odebrecht. Exatamente. O cenário que emerge da leitura estricta dessas fontes é esse. Investigações que apontaram para diversas categorias de provas contra figuras públicas importantes. Mas o caminho judicial levou a anulações baseadas em regras do jogo processual, né? E no momento posterior, dados que eram considerados centrais foram eliminados fisicamente. Deixa uma pergunta no ar, né? Com certeza. Baseado só no que a gente leu aqui, fica a reflexão. Como equilibrar a necessidade de investigar a fundo casos tão complexos, que envolvem poder e muito dinheiro, com a garantia rigorosa do devido processo legal para todo mundo? E como garantir a preservação das evidências ao longo de todo esse processo, né? É uma questão bem delicada que essa trajetória toda levanta.